Bom, olá a todos, aqui é o professor Márcio Carneiro, coordenador do Labcom e também professor dos mestrados de Comunicação Profissional e Design da UFMA, né, do Departamento de Comunicação Social da Universidade. Esse é o nosso quinto vídeo tutorial sobre o L-News, tá? Na realidade, o objetivo desse vídeo é apenas demonstrar uma nova funcionalidade que foi implementada do último vídeo para cá, e esse vídeo basicamente é mais direcionado para os testadores, para os beta testers que já estão cadastrados, né, na nossa seleção. Para quem estiver assistindo, se tiver interesse, a gente está deixando também o link, ainda estão abertas as inscrições, tá? E esse vídeo é mais focado nesse pessoal que já está no programa e que vai nos ajudar no desenvolvimento, tá certo? Então a gente aqui basicamente vai iniciar o nosso trabalho rodando. Nós estamos no ambiente do Jupyter Notebook, né, que é a forma mais prática da gente disponibilizar a utilização do software via web, tá? Como um serviço. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, né, direcionar a busca para um dos veículos que a gente tem presetado, né, que é o Estado, o Estadão. Poderia ser para outros dois, ou então para um veículo do seu interesse, né? Lembrando sempre, as pessoas, né, uma questão que é importante, está lá no site, nas perguntas frequentes. O L-News é uma solução para pegar conteúdo, para extrair conteúdo de qualquer tipo de site? Não, tá? O L-News, ele funciona, né, ele é direcionado para coleta de conteúdo em sites jornalísticos de mídia tradicional. Se você aplicar ele num site comum, né, ele vai extrair uma parte do texto, mas ele não vai conseguir fazer isso de uma forma adequada, tá? Ele se baseia muito na estrutura de editorias, de categorias que os sites de mídia utilizam para colocar o seu conteúdo, tá? Então, sem isso, fica meio complicado de você registrar, tá? Então ele coletou aqui 1.200 e poucos links, tá? A gente eliminando as duplicidades, a gente tem um conjunto então de uns 399 links, no caso do Estadão. A função seguinte, depois de coletar a lista toda, né, como vocês, quem já assistiu os outros sabe, é permitir que você dê uma olhada em qualquer matéria, né, se você quiser ver o conteúdo, tá? Então cada matéria tem um índice, então a gente vai botar qualquer número aqui, de 1 a 399, claro, vou botar aqui 255, e ele vai me trazer o texto, tá, dessa matéria na íntegra aqui. Feito isso, ele me permite verificar uma outra matéria ou não, tá? Se eu quiser sair dessa etapa, eu vou digitar 2 para não, e aí ele vai para a terceira fase, que é a fase de salvar o que eu realmente quero. Aqui está, então, a modificação que a gente fez na última versão para cá, tá? Agora, ele vai pedir três termos para você, ou três ajustes para você. O primeiro é o nome do seu arquivo, tá? Então, ele vai salvar esse arquivo, você precisa dar um nome para ele. Então, eu vou salvar esse nome como teste. Vou dar Enter, tá? Depois, ele vai pedir uma editoria ou temática de interesse. Eu já mostrei isso nos vídeos anteriores, tá? Já que eu consigo ver a estrutura de categorias, de links, de editorias que o veículo utiliza na sua organização, eu posso, por exemplo, puxar qualquer um que tenha, né, que esteja nessa estrutura. Por exemplo, eu posso procurar links que tenham a palavra esporte, ou a palavra link, que no caso é a parte de tecnologia lá do Estadão, ou sustentabilidade, ou viagem, tá? Então, ou seu imóvel, tá? Então, eu posso filtrar o conjunto total de matérias extraídas a partir das editorias, das categorias, né? Sendo que elas têm que estar, né, nos links aqui, tá bom? Então, por exemplo, vou definir então o filtro link, ou seja, a palavra link nos endereços, nas URLs selecionados. Não pode ser qualquer palavra, tem que ser uma palavra que esteja, né, nos endereços, porque aí ele vai utilizar isso como um filtro para selecionar apenas as matérias daquela editoria ou daquela categoria. Vou dar Enter aqui. E até aqui não tem nenhuma novidade, apenas a organização, mas aqui a gente colocou uma coisa a mais, ou seja, e se dentre essas matérias eu estiver procurando apenas as matérias que tenham uma palavra específica, tá? Então, por exemplo,
vamos dizer, eu estou trabalhando com tecnologia, então eu vou escolher aqui a palavra Android, tá? Que é um sistema, né, do mobile, né, para utilização em dispositivos móveis, tá? Então, na realidade aqui eu peguei todos os links, né, do Estadão, filtrei pela editoria de tecnologia, que no caso tem o nome de link, tá? Então peguei né, o que ele me pediu, as coisas que ele me deu que tenham a palavra link na URL, no endereço, e além disso estou colocando um outro filtro, que é o filtro de palavra. Então ele vai salvar para mim apenas as matérias da editoria que tem link no endereço e que tenham a palavra Android no texto. Isso ajuda a dar mais foco no que você estiver procurando. Se você não quiser, não, eu quero toda a editoria de tecnologia, não tem problema. Aí você digita Enter aqui na palavra filtro, tá aqui, ó. Se você não quiser especificar uma palavra de busca, digite apenas Enter, tá? Então, com o Enter, ele vai na realidade buscar todas as matérias que têm um espaço, né? Então, como todas têm, ele vai salvar todas dentro da editoria que você filtrou antes, no caso, link, ok? Então, agora, nessa versão que os beta testes já vão usar, é possível a, a salvar o arquivo com o nome, pegar apenas os textos de uma determinada editoria e ainda apenas as matérias com uma determinada palavra, tá? Essa é a novidade, tá certo? Então eu vou colocar aqui, dar um enter, e aqui deu um erro aqui que eu não sei o que foi, por que ele fez esse erro. Não, acho que o erro foi meu aqui, mas ele já salvou, tá? Passamos aqui, né? Ele fez uma observação aqui, tá? A gente ainda tem algumas inconsistências nessa portabilidade, vamos dizer assim, do material do programa rodando na máquina para o programa rodando na web, tá? Mas assim, apesar disso, ele não travou nem nada, ele apenas fez uma observação aqui, né? Muito ligada à questão da codificação da língua portuguesa, que sempre às vezes é um problema, né, em algumas coisas, mas aparentemente foi feito, tá? Então o que, que ele fez? Aqui ele criou a lista com as matérias que tem link, né, nas URLs, ó, tá aqui o link, tá? Foi isso, o problema foi esse, é porque eu cliquei aqui na hora, cliquei na hora errada aqui, mas tudo bem. Então ele selecionou 19 matérias, tá? 19 matérias, tá aqui, que tenham esse termo que eu defini, e aí ele foi procurar a palavra Android, tá certo? Dentre as 19 matérias, ele achou duas matérias com o termo Android. Então ele já calculou esse percentual, tá, de 10%, que aí já te dá uma ideia da presença daquela palavra no conjunto de matérias que você selecionou, e já salvou a lista, né, com os links e uma lista com os textos. E aí a gente implementou também essa recursividade, que aí se você quiser, não, agora eu quero fazer uma busca de uma outra coisa. Então, se você quer salvar outra busca, né, ele pergunta, digite 1 para sim, 2 para não. Então, se eu quiser fazer uma outra busca, eu vou colocar 1, ele volta para a primeira parte, aí ele me dá um outro, pede de novo outro arquivo, vou chamar teste 1, que aí já é uma segunda busca, tá? Uma editoria, então salvei link, né, naquela minha lista original que está aqui em cima, tá? Ó. Eu posso pegar agora um outro tipo de matéria, ou até na mesma editoria, tá? Eu vou fazer uma busca agora diferente, eu vou botar a mesma editoria link, só que agora eu vou procurar pela palavra tecnologia, que eu imagino que seja uma palavra mais frequente nesse conjunto que ele já apresentou. Então, ó, eu continuo agora com as 19 matérias, tá? Só que das 19, com o termo tecnologia, já achou 11 matérias, 57% de presença. Isso já indica que a palavra tem uma presença maior, tá? Nesse conjunto, e eu tenho já salvo esses dois arquivos. Se eu estiver satisfeito, eu vou dar não, não preciso de mais nada, terminou a execução, tá? Para começar tudo de novo, eu posso mandar rodar tudo e aí a gente volta para o início, tá? Lembrando que onde estão esses arquivos? Eles estão aqui, eu clicando em Jupyter, nessa lista aqui, ó, eu tenho lista teste 1, fiz duas consultas, e os arquivos teste e teste 1, né? Então, vou selecionar esse aqui, fazer um download, ele vem para minha máquina, eu abro, clicando,
ele vai perguntar com que programa que eu quero que ele abra. Ele não é esse arquivo, ele não é um arquivo .doc com a extensão do Word, mas o Word abre ele normalmente, porque ele é um arquivo de texto, tá? Então, você clicando, mandando abrir, ele vai só te dar um preview, porque é um formato diferente, então ele usa uma codificação e te dá um preview, né? Então tá aqui, ó. A gente tem os textos, essa é a primeira consulta, então ele fez essa primeira matéria aqui, ó, matéria 9, do link 9, e eu tenho a matéria do link 13. Duas matérias, tá? Lembrando que a minha busca foi feita pela palavra Android, com A maiúsculo, Android. Então, só para ver, ó, 3 ocorrências, Android e tal. Lembrando que o que ele me dá é o número de matérias que tem a palavra, não é quantas vezes a palavra está dentro da matéria. Isso aí a gente pode fazer no módulo de análise do LNews, tem um outro vídeo lá que ele tem um gráfico, né? Aí é um outro módulo para ver isso, tá certo? Mas aqui a gente tem o material, então, necessário para a, a busca e a sua pesquisa, ok? Terminando aqui, você baixa tudo para não congestionar o ambiente web, você seleciona tudo, depois, claro, já ter feito download para tudo, você apaga esses arquivos que você gerou, volta para o principal e o notebook, né, que você está utilizando, ele está aqui, ó. Esse IP NB, né, é justamente o Python Notebook. Então, ele está verdinho, é o que está em operação. Se você clicar, você volta para ele, tá? E aqui, como falei, roda tudo do zero para um all e recomeça a sua pesquisa, né? Lembrando só um detalhe aqui, esse asterisco aqui, ele indica que o núcleo está em processamento ainda, por algum motivo ele ainda está preso. Se isso aqui demorar muito, o que você faz? Você vai aqui no kernel, restarta e limpa todas as saídas, né? Ele manda confirmar, ó, pode ver que ele está restartando o kernel aqui, né? E com isso feito, com o kernel restartado, né, ó, kernel red apareceu, aí não tem mais asterisco, aí basta rodar um all de novo e aí você vem e faz tudo ó, de novo, ok? Muito obrigado, qualquer dúvida, entre em contato